Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. A gente começa, como sempre, olhando primeiro os números locais. A gente teve uma semana onde o Ibovespa recuou 1,05%, fechou cotado aí aos 134.572 pontos. No cenário local, o principal evento que a gente teve foi, de fato, a divulgação do PIB do segundo trimestre de 2024, que cresceu aí 1,4% na base trimestre contra trimestre, veio significativamente acima aí das expectativas, reforçando que o cenário de uma economia mais aquecida, né? E também corroborando então para uma possível novo início de alta da Selic por parte do Copom, começando na próxima reunião, tá? Entre os principais destaques positivos da nossa bolsa, a gente viu as ações da Vivara subindo 5,9% na semana, após a elevação de recomendação de compra pelo Banco Santander. Tá? No lado negativo, destaques para as ações da 3R Petróleo e da PetroRio, né? Elas recuaram 13,3% e 9,4%, respectivamente, na semana, foram impulsionadas principalmente por uma queda significativa no preço do barril de petróleo, né? O petróleo Brent caiu 9,2% na semana passada. Tá? Essa queda do petróleo foi muito por conta do aumento das preocupações com relação à demanda, né, devido à desaceleração econômica tanto nos Estados Unidos quanto na China. Tá? Globalmente, a gente viu os mercados apresentarem uma semana bem volátil e também bastante negativa, né? A gente teve uma série de dados econômicos sendo divulgados nos Estados Unidos, e o principal deles saiu na sexta-feira, né? Foi o relatório do payroll, sai toda a primeira sexta-feira do mês, né? Seria o principal indicador econômico mensal que a gente tem, onde a gente vê o relatório de emprego dos Estados Unidos apresentando uma criação de 142 mil novas vagas de emprego, frente a uma expectativa de 164 mil novas vagas geradas, né? O número ele veio bem abaixo, aí, quase mais de 20 mil vagas abaixo do previsto. Tá? Isso mostra, então, corrobora aí com uma fraqueza e uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, e também aumenta então a tese de início de corte de juros por lá. Tá? A taxa de desemprego teve leve recuo, fechou em 4,2%, ante 4,3% de julho. Tá? Bom, todas essas preocupações acabaram fazendo com que os principais índices de ações globais fechassem em queda. A gente viu o S&P 500 caindo aí 4,25% e o índice Nasdaq recuando 5,89% na semana. Tá? Os investidores agora estão todos de olho para a próxima reunião do FONC, né, no qual se espera um corte de juros, e o mercado, então, aparentemente dividido entre um corte de 0,25 ou 0,50 pontos percentuais. Tá? Dando sequência, a gente volta aqui para Brasil, a gente vê o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, que fechou a semana basicamente estável, né, uma queda aí de 0,21% apenas. A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX recuando 0,11% na semana, e os FIIs de tijolo tendo uma performance média aí de menos 0,32% na semana. Tá? E olhando a parte de moedas, a gente viu o dólar também fechando basicamente a semana estável contra o real, recuou 0,22%, fechou cotado a R$ 5,60. Já o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também apresentou queda na semana, um pouco mais intensa, recuou aí 0,53%. E as criptomoedas tiveram mais uma semana no campo negativo, né, bastante em queda mais acentuada. Aí a gente viu o Bitcoin caindo 5,75% na semana, o Ethereum caindo mais de 6,5% na semana. Esse movimento das criptos a gente tem visto, né, cada vez mais ele se mostrando bastante atrelado aos movimentos macroeconômicos, né, e dessa vez foram justamente esses temores ligados a uma possível recessão, né, tanto falando em Estados Unidos quanto também em China, né, que acabaram pesando então sobre
as criptomoedas, tá? A gente viu elas acabando dando bem linha aí por exemplo, o índice Nasdaq, né, que é o índice de tecnologia, que teve uma queda também tão expressiva quanto, tá? Convido agora o Matheus Ogato, então, para comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavão, bom dia pessoal. Bom, essa semana a gente teve uma queda aí geral, né, nos índices de day futuro, e em grande parte foi do que o Gustavão já falou em relação ao payroll dos Estados Unidos, né, a gente recebeu aí, acho que a gente pode colocar que seria o último prego do caixão aí, né, seria esse dado de emprego mais baixo, próximo aí da reunião de setembro, que, digamos assim, já estabelece que muito provavelmente a gente vai ter um corte de juros aí nessa próxima reunião aí do Banco Central americano, né. Algumas casas já falam em 70% de chance, outras um pouco mais, 80% até 90% de chance, em algumas casas que fazem esse tipo de aposta na questão na queda de juros. Então a gente já vê com bons olhos aí dentro do mercado. Se por um lado essa notícia é legal, é boa, a gente também tem que lembrar que um dos temores que a gente tem dentro dos Estados Unidos é justamente a questão dele entrar numa recessão econômica, que é justamente o que esse dado aí ele acaba indicando um pouco para a gente, né? Então a queda de juros agora é mais relevante por conta de não desacelerar tanto a economia a ponto de que ela entre em uma recessão, mas ao mesmo tempo conseguiu fazer com que a economia entre um pouco, fique um pouco mais acelerada, né? Mas junto com isso veio o temor da inflação também, mas de qualquer maneira o mercado viu com bons olhos aí esse último dado, o resultado está aí na tela, né? Uma queda de juros em grande parte aí em todos os vértices vermelho, e da parte do Brasil, né, o que vem preocupando é a questão do orçamento, né, a questão fiscal. A gente teve apresentação aí do projeto de lei orçamentária anual para o ano aí de 2025, e a gente teve algumas alterações posteriores, mas quando o projeto foi apresentado, a gente teve ali um certa dor de barriga ali com o que foi apresentado, né? Mas, de qualquer maneira, o dado da economia americana acabou sendo mais relevante, contribuiu para a queda dos DI futuros, né? Mas de qualquer maneira, as NTNBs, né, eles já estão ali em patamares de 6,20, 6,30, se a gente for pegar ali no site do Tesouro, que é reflexo desse temor maior, né? E a gente continua com a expectativa de iniciar um novo ciclo de alta de juros aqui dentro do país, com esses dados de inflação um pouco mais, digamos assim, mais acelerados também. Tá? Então a gente já tem algumas expectativas. Algumas casas aí falam para a gente terminar o ano com uma Selic de 11,75 e terminar 25 com uma Selic de 12%. Né? Lembrando que a gente está com uma Selic atualmente de 10,5%. Mas, obviamente, são expectativas. A gente vai ter dados de inflação aí essa semana, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que acho que vai dar para a gente ter um norte melhor aí do que vai acontecer nos próximos meses.